queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Parece que tem um pequeno chiado, né? Então tá bom. Deuteronômio capítulo 6, antes acompanhe comigo aqui. Como eu havia falado antes, nós estamos nessa série de mensagens a respeito de idolatria. Nós já falamos a respeito do amor romântico, já falamos a respeito do dinheiro, já falamos a respeito do desempenho, do sucesso, já falamos também a respeito ao poder e à política. E nós queremos encerrar essa série de mensagens, começaremos com essa primeira parte hoje, falando ao nosso coração a respeito do que é idolatria. De repente você pensa que idolatria é você se prostrar diante de uma imagem. De repente você pensa que idolatria é simplesmente você idolatrar uma pessoa, uma situação. Idolatria é muito mais profundo. Martinho Lutero, ele escreve em seu livro, ele diz assim, que todos os pecados, eles começam na raiz da idolatria. A razão do pecado, se eu perguntasse para você, por que nós pecamos? Poderia você me dizer, porque nossa carne é fraca, porque o mundo está imerso ao poder do pecado. Mas eu te digo que o pecado começa primeiro na idolatria dentro do coração. Eu li com os irmãos aqui, na última pregação, Ezequiel 14, onde o profeta ele exorta os anciãos da casa de Israel. E diz, da parte de Deus, Deus tem contra vocês que vocês têm ídolos estabelecidos, levantados em seu coração. Nós discutimos aqui a respeito de algum desses ídolos. Mas a questão é, se você se pegou em alguma dessas mensagens, ou se você que me ouve pela primeira vez, se você de repente pode identificar a idolatria no seu coração em relação ao dinheiro, ao bem-estar, a um sucesso, a pergunta que fica para nós é como que eu posso parar de idolatrar alguma coisa? Como que eu posso deixar os ídolos que estão no meu coração? E a mensagem que eu tenho para você essa noite é de que idolatria, ela se instaura no coração da pessoa. Por quê? Porque é no coração que está a sede das nossas paixões. Há um filósofo famoso, mesmo que você não tenha ouvido, você não tenha lido nada sobre ele, a frase dele você deve ter já visto em algum lugar. Descartes diz assim, que nós somos, o homem, é um ser pensante. Penso, logo existo. Então ele resume, o pensamento de Descartes resume a existência humana ao pensamento. E por muitas vezes nós também entramos nessa filosofia. Nós acreditamos assim, não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio no Evangelho, eu creio no poder do Evangelho, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a história da redenção. E o que eu queria te dizer essa noite? Que conhecimento não é suficiente. Porque a batalha não é travada na nossa mente. Ou a batalha final
não é travada na nossa mente, ela é travada no nosso coração. Há algum texto na Bíblia onde Jesus, ele reclama pelo seu cérebro? Ou ele pede pelo seu cérebro? Há algum texto na Bíblia onde ele pede que você creia nele? Há um pedido de Jesus. Há um pedido de Deus a nós. E ele não pede os seus pensamentos, ele não pede o seu intelectual. Ele pede o seu coração. Provérbios tem um texto muito interessante, onde ele diz que sobre todas as coisas que você deve guardar o seu coração, o cardia. No sentido de que o pensamento, ele é muito importante. Eu me converti a Deus, primeiramente, intelectualmente. Hoje eu chamo isso de convencimento. Toda mente precisa ser convencida de que a palavra de Deus é a verdade. É um convencimento que ocorre de forma intelectual. Eu era muito racionalista. Tudo tinha que ter uma razão. Tudo que tinha que ter uma lógica. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é o Deus que tem toda a ciência. E Ele é capaz de converter até a mente mais obstinada. Ele nos dá convencimento à mente. Mas nós achamos que convencidamente é suficiente para que eu seja convertido. Você já parou para pensar? Você sabe o problema do pecado. Você sabe que o pecado é mau. Você sabe que o pecado, ele destruiu o relacionamento nosso com Deus. O pecado, desde o pecado de Adão e Eva, ele trouxe para o mundo condenação. Você sabe que o pecado não agrada a Deus. Você sabe que o pecado é algo que desagrada o coração do nosso Senhor. Mas a pergunta que fica para nós é, por que eu continuo pecando? Por que é que eu continuo neste caminho? Nesse círculo vicioso de pecar, pedir perdão, receber o perdão e logo depois pecar de novo. Se na minha mente o conhecimento intelectual já está cravado, se eu já sei o que a Bíblia diz, por que eu ainda peco? Provavelmente é porque você já tem uma mente convencida, mas você precisa trabalhar nas paixões do seu coração. Eu queria ler 2 textos. A primeira parte eu vou falar aos pais, mas já é dentro daquilo que nós vamos ministrar. Eu queria que você então lesse comigo esse texto. Deuteronômio 6, nós vamos ler do 4 ao 9. Diz a palavra de Deus assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também amarrará-las como sinal em sua mão. Elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais das suas portas, da sua casa e das suas portas. Esse é um texto muito conhecido. E para nós hoje, de repente, você viu alguma mensagem falando a respeito de pais, abençoando os pais, dando feliz dia dos pais. E você deve ter visto essa mensagem.
O texto do verso de número 7, ele tem uma ordem muito clara para nós. Qual que é o papel de todo pai? Qual que é o papel de toda mãe? Ensinar os nossos filhos, ensiná-los no caminho que devem andar, é ensinar os princípios, é ensinar os valores. Há também um texto de provérbio que diz que se você ensina o seu filho no caminho que deve andar, dificilmente ele se desviará dele quando crescer. Porque a probabilidade de você ensinando o seu filho o caminho correto é de que, quando ele cresça, ele tenha um norte, saiba quais decisões precisa tomar. E nós achamos que o texto está dando para nós apenas um mandamento, uma ordem. Mas o texto não começa aqui. Gil, você põe para mim? Ainda não, só um pouquinho. Nós achamos, né, hoje eu vou ser um pouquinho teatral, ver se eu ganho as crianças. Olha só, nós achamos que é uma seta que aponta para uma tarefa. Então nós pais achamos que nós precisamos, se nós somos de Deus, se nós somos cristãos, precisamos ensinar os nossos filhos, inculcar a palavra na mente deles. Só que não é por aí que começamos a tarefa. A tarefa começa muito antes. O texto no verso 4, ele faz uma declaração. Agora sim. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode pôr para mim o PowerPoint. É o único Senhor. Primeiro ponto, eu preciso ter a minha fé em Deus. Eu preciso... vou ter que ficar olhando para trás, né? Estava esperando lá. Eu preciso conhecer muito bem esse Deus. Isso diz respeito à intelectualidade. Isso diz respeito a eu ser convencido intelectualmente. Muitas pessoas dizem, né? Ser cristão é você ser inimigo da razão. Ser cristão, eu vi um vídeo esses dias, me irritei bastante. É você abrir mão da ciência. Alguém que fala um negócio desse não conhece a história. Olha só, quase todas as universidades mais importantes que existem hoje foram fundadas por cristãos. Boa parte do que foi inventado, das vacinas, dos remédios, dos equipamentos eletrônicos, elétricos, tudo. Os principais matemáticos, todos cristãos. Deus nos criou excelentemente, amém? E nos destinou à excelência. Nós temos, à semelhança do nosso Pai, um poder criador, criativo. Nós temos um poder de fazer coisas e principalmente fazer coisas para o bem. Há um autor que ele diz que nós, como filhos de Deus, nós temos uma missão, que é continuar a criação. Deus criou todas as coisas e inculcou em nós a sua imagem e semelhança, para que nós continuássemos a criar coisas. Nós cooperamos com Deus na criação. Então, o primeiro ponto é sim, eu intelectualmente ser convencido pela palavra de Deus. Essa oração que nós estamos lendo é o Shema. Eu não vou me aprofundar em alguns pontos aqui, porque já te adianto, o Shema é o tema de meditação da oração de setembro. Então, quando você estiver aqui, nós vamos meditar em frase por frase e nós seremos abençoados por isso. Mas, aqui, o primeiro ponto diz para nós, precisamos então, está escrito ali, se você não está conseguindo ler, reconhecer a unicidade, compreender e aceitar que Deus é o único Senhor. Essa é uma tarefa que começa no meu coração, na minha mente, perdão.
Mostrei a mente e falei do coração. A minha mente. Começa na minha mente. Só que não é suficiente você ter uma boa doutrina. E eu vou repetir. Não é suficiente termos uma boa doutrina. É necessário mais. Por isso, o segundo ponto que o texto nos mostra aqui é que precisamos, a partir de um convencimento mental, ter um convencimento no coração. E o segundo ponto diz isso para nós. Pode pôr? Nós precisamos amar a Deus. Pai e mãe que me ouve, me assiste aqui agora. Precisamos amar a Deus. Antes de você se preocupar em ensinar o seu filho, se preocupe em amar o seu Deus. Nós achamos, por essa influência de Descartes, que tudo funciona na base da intelectualidade, da mente. Só que não adianta você dar ordens para os seus filhos, não adianta você dar motivação para o seu filho, se ele não encontra em você um componente muito importante, que é a paixão. Eu conversava com o Dejair um tempo atrás, a respeito de times de futebol. Lá em casa a lição foi bem feita. Pai corintiano, as duas filhas corintianas. Por quê? Porque é comunicado por uma paixão. Não se engane. As pessoas se conectam muito mais ao que você ama, ao seu coração, do que aquilo que você fala, a sua razão. Da mesma forma que eu comuniquei a paixão pelo time, não era tanto assim, porque o Corinthians ultimamente não inspira muita paixão. Da mesma forma que eu comunico a paixão por um time de futebol, é a forma que eu comunico a paixão por Deus. É a forma que eu comunico a paixão pelo correto. É a forma como eu comunico a paixão pelo honesto, pelo moral. Nós temos vivido uma sociedade que fala muito de ética, que fala muito de bons princípios, mas que está muito longe deles. Você acha que a corrupção é só em Brasília? Você acha que o povo brasileiro não é corrupto? Você acha que os seus filhos não nos observam quando estamos no trânsito? Quando estamos negociando? Quando estamos assistindo às telas? No discurso somos muito bons, mas de repente a nossa prática está muito ruim. Os seus filhos, eles vão te imitar, não vão assimilar o que você fala, eles vão te imitar naquilo que você ama, naquilo que você é apaixonado, naquilo que tem o seu coração. Então, eu preciso sim convencimento intelectual, mas eu preciso desesperadamente amar a Deus de todo o meu coração. O Shema nos diz isso: ame o Senhor de todo o seu coração. E ele continua: eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. Jesus, quando ele fala a respeito desse texto, ele ainda aumenta ele fala de todo o teu entendimento. E depois que eu amo o Senhor, isso precisa estar no meu coração. Isso precisa controlar o meu coração. Isso precisa controlar a minha fonte de desejos. Isso precisa controlar a minha fonte de querer.
Aonde a idolatria se estabelece? É no meu coração. Agostinho diz assim, que nós somos inclinados segundo os nossos desejos. De repente você pensa com a sua mente, não, Jesus é o meu único Salvador, eu não preciso da aprovação de ninguém, Jesus é o meu Salvador, eu não preciso de que as pessoas me amem, eu não preciso ser bem-sucedido, eu não preciso ter muito dinheiro, eu não preciso de nada, nem de poder. Mas será que o seu coração está se comunicando com sua mente? Sua mente está comunicando com o seu coração. Será que o seu coração, será que os seus desejos foram tomados por este amor a Deus? Pode pôr o próximo. Porque se eu não mudar o meu desejo, não adianta, olha só, tem culto que você sai daqui e você pensa, nossa, que revelação, ou que palavra boa, mas se isso não muda o seu desejo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não adiantou nada. Se você continua desejando as coisas do mundo, se você continua querendo o mesmo padrão das pessoas do mundo, não adiantou nada. Tim Keller ele diz assim, que nós vivemos, os cristãos, vivemos a era onde quem olha para nós identifica como a era do consumismo, do materialismo. Eu não queria falar aqui de novo, mas é necessário. Quantas vezes você vai para a igreja e você vê o pastor pregando a respeito apenas da vida aqui e agora, apenas do que Deus pode fazer por você, ou você mesmo vai para a igreja interessado em que Deus aumente o volume da sua conta bancária, que Ele te dê um novo emprego, que Ele te dê um novo casamento, que Ele dê um jeito no seu filho, que Ele dê um jeito nos seus pais. Em nenhum momento da história, os cristãos são tão materialistas como nós hoje somos. Isso diz muito a respeito de que é que está no meu coração. Se o amor a Deus, ele não internalizar dentro do meu coração, eu vou ter uma vida cristã muito sofrida. Porque nós vivemos num mundo caído. Eu creio que você não tem dúvida disso. As pessoas hoje são más. Nós vivemos num mundo caído e as coisas não são justas. Ontem conversávamos em um dos microgrupos que eu participo, falava a respeito de uma gêmea siamesa. E pensamos sobre a situação delas. Isso não é justo. Você concorda comigo? Só que se você é cristão e está com a mente materializada, pensando apenas no aqui e agora, seus desejos são apenas por aqui e agora, você vai viver num conflito interno terrível. Sua mente vai dar uma direção, o seu coração vai dar outra direção. E agora eu sigo qual? Eu não estou dizendo para você aqui essa noite, para você não estudar, para você não buscar mudar o intelecto. Vocês estão me compreendendo que é o contrário, né? Eu preciso buscar o intelecto, mas eu preciso que esse conhecimento venha para o meu coração. Só então nós conseguiremos aí inculcar na mente dos nossos filhos os preceitos do Senhor. Depois que eu moldei os meus desejos, depois que no meu coração já está reordenado os seus afetos, como diz Agostinho,
Precisamos reordenar os afetos do coração, para então eu ensinar os meus filhos. Há um grande risco de nós nos tornarmos hipócritas. Nós nos tornamos hipócritas quando nós cremos de um jeito, mas fazemos de outro. Aí muitas pessoas pensam assim: eu acho que eu não sou convertido não. Eu acho que ser cristão não é para mim não. Eu acho que esse papo aí de santidade, estar em igreja, adorar a Deus, eu acho que isso não é para mim. Eu queria dizer para você essa noite aqui: se a sua mente foi iluminada pelo cristianismo, pela crença de Jesus Cristo, pelo evangelho da salvação, isso é um sinal de que você foi alcançado pela graça salvadora. E o problema que você enfrenta hoje é só reordenar os afetos do seu coração. É o primeiro passo. É o primeiro passo para nós combatermos a idolatria do coração. Muitas vezes nós amamos o dinheiro, nós amamos o sucesso, nós amamos o poder mesmo, é ter o controle sobre todas as coisas. Eu já falei aqui, muitas vezes usamos Deus para controlar as coisas. Eu vou fazer campanha tal para que Deus possa me dar isso. Eu vou fazer tal coisa para que Deus possa fazer aquilo. Eu já fiz isso algumas vezes. Tentando comprar a bênção de Deus, tentando, na verdade, controlar Deus. E eu vou repetir o que eu já disse aqui. O nosso Deus, Ele é indomável. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós estamos diante de um Deus que é muito maior que o nosso pensamento, é muito maior do que nós podemos conceber. Já dizia o filósofo: se eu conseguisse entender Deus, Ele já não seria Deus. Se eu conseguisse saber melhor que Deus, por que é que eu preciso de um Deus? Justamente porque Ele é insondável, indomável, é que nós nos colocamos diante dEle. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então você, pai, a estrada ela é longa. A estrada é longa. Mas você precisa começar a caminhar urgentemente. Meu filho não quer ir para a igreja. Você ama a igreja? Meu filho não quer seguir as coisas corretas. Eu falo as coisas. A pergunta que fica para nós é: nós amamos ao nosso Deus? A partir do momento que nosso coração for tomado por Deus, nossos filhos também serão tomados por Deus. Eu ia abordar hoje a história de Jonas, para a gente completar o ensino completo desse profeta e falar a respeito da idolatria. Só que, infelizmente, nós não vamos conseguir. Eu queria ir com você, para nós fecharmos a pregação e irmos para a ceia do Senhor, para um texto que está lá em Mateus, capítulo 22. Por muitas vezes Deus diz para nós:
que Ele quer o nosso coração. O verso 34 diz assim, um texto que eu já falei. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, o nosso trabalho é amar o Senhor. É que o nosso coração esteja tão atraído a Ele, tão inclinado a Ele, tão desesperado por Ele, que nós não queremos outra coisa. Muitas vezes nós não entendemos o que o cristianismo requer de nós. Nós não entendemos o que Cristo requer de nós. E o que Cristo requer de nós é exatamente tudo. Tudo. E por que é que Cristo requer tudo de nós? Você sabe me dizer essa noite? Por que é que Cristo requer tudo de nós? É justamente porque Ele deu tudo de si. Por que é digno o Senhor pedir o meu coração? Por que é digno o Senhor pedir que eu ame com toda a minha força? Por que é digno o Senhor pedir que eu ame com todo o meu entendimento? É justamente porque Ele me ama com essa mesma intensidade. Com essa mesma intensidade. E Ele me ama não só de boca, não é um convite, não é um cartão postal que Ele me dá. Ele provou que me ama. Romanos diz para nós que Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco. No momento em que Ele dá o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós merecíamos o amor de Cristo. Nenhum de nós merecemos o amor de Deus. Nós somos pecadores. Nós éramos desprezíveis. E Ele provou que nos ama. E por que Ele pede tudo de nós? Primeiro, é porque Ele já te entregou tudo. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que nós temos essa confiança de orar a Deus, como oramos aqui por várias vezes, e saber que Deus ouve a nossa oração. É por isso que nós podemos tomar a ceia do Senhor. É porque o Senhor nos ama. É porque Ele se entregou para nós por inteiro. E é justíssimo que Ele queira que nós nos entreguemos por inteiro a Ele. Que o meu coração seja para Ele, que as minhas vontades sejam para Ele, que o meu querer seja para Ele. Que eu não me satisfaça em mais nada, senão nele, na vontade dEle. Ele não te pede muito, quando Ele te pede tudo. Porque o seu tudo, o meu tudo, não se compara com o tudo que Ele nos entregou. E por isso hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, celebrando essa entrega de amor que Ele faz. E por isso, eu queria que você, essa semana, meditasse nessa mensagem, e entendesse de que o que Deus quer de você, é que você o ame, que você o deseje, acima de todas as coisas. É só assim que você consegue aplacar os ídolos do seu coração. Não há outra forma.
Eu só consigo aplacar o ídolo do meu coração quando nada faz mais sentido para mim, senão Deus, a sua presença e a sua vontade. É o que Deus requer de você. É o que Deus entregou para você essa noite. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos fazer a ceia do Senhor agora.